queridos, estamos de volta e hoje é para aquela galerinha, aquele que ficou de recuperação, vai ser a nossa aula de revisão para recuperação. Então, galera, fica quietinho aí na mesa, fique com o ouvido atento, que a gente vai fazer uma revisão para recuperação. E aí, dentro da nossa revisão, vamos fazer uns exercícios de fixação para auxiliar nesse processo. E assim que nós finalizarmos a aula, vai ser entregue para vocês a avaliação, tá bom? Então, ó, todos atentos, de olho na tela. Então, aula 16, olha, eu tava com a aula 30. Não sei, é remédio? Deve ser a falta do remédio. Então vamos lá, revisão para a recuperação da unidade o quê, professor? Unidade 1. Isso, e o que nós vamos ver nessa recuperação, professor? Sistemas agroflorestais, classificação dos SAFs, classificação com base no arranjo e classificação com base na estrutura. Professor, quando fala com base na estrutura... Professor, oi, por que o senhor está gritando? Não sei. Não precisa gritar não, professor, o senhor está plugado. Para que gritar? Não é não, Sâmio? Sâmio! Aqui pro tio! Ei, gente! Só pra gente relaxar, que eu sei que hoje é um dia tenso. Revisão de recuperação. Sâmio, não, eu tô pensando se eu posso perguntar. Mas vamos supor, como seria... eu falando assim, normal, como eu estou falando, e quando eu falo assim, ó, presta atenção, meus queridos! Ah, tem uma vibração na mão, né, Samir? Isso! Galera, repetindo para vocês, sistemas agroflorestais, classificação dos SAFs, classificação com base no arranjo, na estrutura e localização do sistema SAF. E vamos finalizando aqui, ó, com a classificação com base na estrutura específica quando você vai inserir, lembra? Uma cultura dentro de um determinado sistema. Então, olha lá dentro, olha na tela, meus queridos. Vamos para a primeira, então. Sistemas agroflorestais, revisão geral de recuperação aí, viu? Olha só, nessa revisão, a palavra, né, a abreviatura, vamos sempre recordar, relembrar, a abreviatura de SAF. SAF, professor, é o sistema, vamos aqui grifar para vocês, ó, é o sistema agroflorestal. É uma forma de uso da terra que se resgata aqui, ó, a forma ancestral de quê? De cultivo, combinando espécies arbóreas, lenhosas, frutíferas, produção de madeira, com o quê, professor? Com as atividades relacionadas à agricultura ou também relacionadas à pecuária. Temos que lembrar, aqui pro tio, lembra quando eu falei para vocês? Existem atividades agrícolas. Dentro das atividades agrícolas, nós temos um termo técnico que envolve todas as práticas que a gente desenvolve nas atividades agrícolas, que são os tratos culturais. Tudo poda, aração, gradagem, preparo da terra, depois fazer produção de mudas. Então, tudo isso é classificado, toda a tarefa que você vai fazer na agricultura são tratos culturais. E, professor, quando a gente fala de agricultura, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de atividade da horticultura, né? O que é a horticultura, professor? Produção de hortas, né? Alface, cebola, salsinha, pimentinha, coentro, batata, então pimenta do reino, açafrão, tudo que envolve agricultura.
Então, quando a gente fala horticultura, é uma atividade agrícola. Fruticultura, produção de pomar, né? Formação de pomar. Que aí você tem lá cacau, cupuaçu, citros. Quando eu falo citro, são variedades de laranja, limão, tem plantação de cupuaçu, café, tangerina, fruticultura, banana, mas também tem a silvicultura, que são atividades que nós desenvolvemos para reflorestamento, produção de árvores. Você vai cultivar, você vai formar pomar de árvores para lenha ou para a extração de resina, extração de folhas, né? Por exemplo, quando você planta eucalipto, não é só madeira, porque você colhe a madeira e também tem o quê, professor? As folhas, para você também retirar delas o óleo, para você retirar delas propriedades químicas. Sim, sim. Alguém deve estar se perguntando aí, meu Deus, o Sâmio foi abduzido. Não se preocupem, meus queridos. Já é que o Sâmio, às vezes, ele fica assim, eu estalo meu dedo, ele some. Mas é só eu pegar, estralar meu dedo de novo, ele volta. Mas eu não sei se eu vou fazer isso agora, porque ele não fala com a boca, mas ele mexe com a mão dele e às vezes ele fala assim, vou botar ele no cantinho da disciplina. Mas daqui a pouco ele volta com a gente, tá bom? Enquanto isso, eu vou tentar falar um pouco mais devagar, tá bom? Mas, Ele tá querendo voltar? Então, em 1, 2, 3, Sâmio! Aê! Você queria me deixar sozinho aqui hoje, né? Vamos lá junto de novo? Então, olha só, nós estamos falando, antes de ser abduzido, graças a Deus, o Senhor amado lhe trouxe de volta. Olha só, pegar e fazer o quê, professor? Recolhe essas árvores para também tirar propriedades medicinais. Tem pomares, né, que a gente tira árvores com propriedades medicinais. Então, isso tudo é silvicultura. E tanto a horticultura, fruticultura, silvicultura estão envolvidas nas atividades agrícolas. E, professor, animais são as atividades que envolvem a pecuária, lembra? E nessas atividades da pecuária, nós falamos criações de gado para corte, gado para leite, né? Bovinocultura, avicultura, suinocultura, caprinocultura, ovinocultura. N tipos de criações aqui no nosso estado. Só que quando a gente fala de criações, a palavra técnica são manejos. Falando de agricultura, a palavra técnica que nós utilizamos são tratos culturais. E esses tratos culturais que nós colocamos, qualquer atividade agrícola inserida numa área florestal, qualquer atividade da pecuária inserida dentro de uma área florestal, a gente chama de sistemas agroflorestais, que tem 3 classificações, tá, pessoal? Quando a gente classifica eles. Então, o objetivo, tela cheia, meu diretor, o objetivo é formar sistemas produtivos ecológicos de forma sustentável, lembrando, inserindo, incluindo as atividades agrícolas e as atividades da pecuária, que são criações, tá bom? Então, nós podemos classificar, né? Os SAFs, na verdade, são muito utilizados para quê, professor? Restaurar áreas florestais que estejam degradadas ou em processo de recuperação, tá? E também para desenvolvimento de novas cultivares. Então, os benefícios dos SAFs não é somente, né, para restaurar, beneficiar, mas sim fazer com que aumente, né, o processo de interação entre os fatores abióticos e fatores bióticos. Que achou isso, professor? Lembram lá? Em relação aos fatores abióticos.
A é negação, bio é vida, que não tem vida. Por exemplo, nós temos aí água, sol, a intempérie, carbono. Isso significa que eu tenho fatores como o sequestro de carbono, fixação de nitrogênio, erosão, lixiviação. Tem que ser mantida a qualidade da interação desses fatores com a biodiversidade, fazendo com que ocorra uma interação entre esse equilíbrio dos seres vegetais, dos animais, e quando eu falo animais, tem que envolver os micro-organismos que estão naquele ambiente, que favorecem, né, todo o processo de renovação da energia que tem naquele sistema. Hora de recuperar. Vamos então para uma questão para fixar? E olha que eu estou na primeira questão, só temos 8 minutos. Misericórdia, gastei tanto tempo no slide. Mamma mia, primeira questão! Quais são os benefícios dos SAFs? Aí, meus queridos, os SAFs vêm destacando na agricultura familiar e na permanência do homem no campo. A utilização do sistema agroflorestais se justifica pela necessidade de associar a produção agropecuária. Lembra que eu expliquei, né? Agropecuária é as atividades da agricultura junto da pecuária. Então, se chama agropecuária. Lá na explicação eu separei, né? Atividades agrícolas e atividades de criação de animais. Então, com serviços ambientais, tais como sequestro de carbono, aumento do estoque da qualidade da água, conservação do solo, diminuição da erosão e aumento da biodiversidade e também dos sistemas de produção. Prof, agora, vamos rever aí sobre a classificação do sistema SAFs. Nós podemos classificar em 3, ecológico, econômicos e funcionais. Quando a gente fala sobre os aspectos ecológicos, nós temos essa classificação do quê? Localização da área geográfica, a topografia e a complexidade biológica que tem naquela área. Isso se retrata do quê, professor? SAFs de produção e SAFs de proteção. O que são os SAFs de produção? São aqueles que têm como principal função a produção de alimentos, fibras para atender ao consumidor. E os SAFs de proteção? São aqueles que têm como principal função proteção dos elementos naturais, como mananciais. E também a gente pode falar não só dos mananciais, né? Mas de todos os recursos naturais e também se utilizar aqueles recursos. Um exemplo, nós sabemos que dependendo da topografia, né, da área geográfica, nós podemos ter aí também a utilização da energia eólica, a utilização de barreiras físicas, como o muro verde, e isso vai aumentar o processo de produção e qualificação. Se você for fazer a interação da criação de abelhas, a apicultura, é um bom exemplo de você favorecer não só o processo de polinização de uma determinada cultura como eucalipto, como café, mas também favorecer uma polinização desses insetos, né, dentro do sistema agroflorestal, auxiliando assim também no processo não é difusão, né? Mas é o processo de dispersão daquelas espécies dentro da área ecológica. O que também nós vimos? Os aspectos econômicos, né? Que você vai realizar dentro do processo de cultivo, no sistema de agricultura familiar, o que tem interesse comercial, que pode ser usado também para a subsistência da família, tanto quanto para o mercado. Então vamos aí fixar, vamos recuperar, vamos fazer um exercício para fixar essa ideia aí sobre o sistema de classificação dos SAFs. Então, na questão 2, para a gente exercitar, entre os benefícios ambientais dos SAFs, o que podemos destacar? Ora, podemos destacar o melhor controle da temperatura, da umidade relativa do ar e a umidade do solo. Lembra? Manter o solo úmido, proteção do solo, para que não ocorra o processo de erosão, lixiviação e também
evitar que aquele solo fique compacto. Ok, prof. E agora, vamos rever a classificação com base no arranjo dos componentes. Só são 2, pessoal. Meu Deus, eu tenho que tentar fazer o mais rápido possível, porque isso aí eu falo muito. Arranjo no espaço e arranjo no tempo. Lembra? O que significa isso, professor? Arranjo no espaço. Dentro dele nós temos o sistema contínuo e o sistema sazonal. Exemplo, professor, plantio de cacau, forma de contínuo espaçamento, 3x3, associado à bananeira. Só que tem que levar em consideração em relação às fileiras, para evitar o quê, professor? Evitar o processo de sombreamento, competição entre os nutrientes, lembra? Isso tudo vai favorecer com que você evite o processo de monoculturas. Então, dessa forma, você também pode fazer um sistema misto. Aí, ó, que nós chamamos como quintais florestais. E também, professor, relembrando, arranjo no tempo, sequencial, simultâneo ou complementar. O que significa isso, professor? São cultivares que você pode utilizar, que elas vão dar o ano todo, ou você pode fazer de forma intermitente. Na hora que estiver terminando a produção de uma cultura, está iniciando a produção de outra. Então, se você fizer esse processo que vai dar continuidade, também você pode estar inserindo aí alguns sistemas de criação. E dentro desses sistemas de criação, você pode favorecer o enriquecimento e a devolutiva também, né, gente? Desse material que vai favorecer a manutenção da nutrição do solo. Olha, recuperar já! Já! Vamos ali então, qual é a questão? Questão de número 3. Defina pomares agroflorestais. Vamos lá. São sistemas de cultivos perenes, semelhantes a pomares. A diferença está em conterem espécies com funções produtivas e outra com funções ecológicas, fornecendo sombreamento, reciclagem de nutrientes. Podem ser espécies carro-chefes, né? Aqueles que são os principais, que vão comandar, que vão direcionar, ou presentes em maior quantidade, visando a produção comercial. Então, se ficou ainda dúvida, gente, por que são semelhantes? O que são pomares agroflorestais? Aqui repetiu rapidamente, Jefferson, tem que ser rápido. Olha só, o que são pomares tradicionais? São aqueles pomares que a gente planta. Olha, eu quero falar a palavra e some. Você pode fazer pomar de cupuaçu, banana, maracujá, fazer um vinhedo. Você pode fazer de manga, café, é de frutas. E tem várias regras em relação ao sistema de produção. Como o que, professor? Os tratos culturais. E o que são pomares florestais? Eles não vão produzir fruta que vamos comer, pegar, não. Eles vão auxiliar no processo de manutenção. Vai fazer assombreamento, vai fazer dispersão, vai fazer com que ocorra o retorno dos nutrientes, fixação são árvores que vão auxiliar não só na temperatura, no clima, mas vão favorecer habitats para a fauna, que são as espécies de animais, favorecendo aí formações de ninhos, ou então as frutas nós não comemos, mas quem vai utilizar essas frutas? Os pássaros que se alimentam dessas frutas. Então é mais voltado para a biodiversidade, para favorecer uma função agroecológica, não produtora. Só essa diferença. Reflorestar, renovar, atrair. São árvores que vão atrair outras espécies que vão auxiliar no processo de manutenção daquela área. Tá bom? Eita, Jefferson, em segundos vamos para a nossa última aula sobre classificação e estrutura. Abre aí, meu diretor!
Sistema silvio-agrícola, silvio-pastoril e agropastoril. Qual é a diferença? Silvio-agrícola, pessoal, silvicultura, produção da floresta de árvores, né? Que vão fazer também o sistema de agroflorestais. Silvio-pastoril, coloca animais ali dentro. Agro-silvio-pastoril é quando você tem atividade agrícola, atividade da pecuária e atividade da silvicultura, produção de plantas. Misericordioso, vamos logo, hora de recuperar. Quarta questão. Quais são os benefícios do sistema agro-silvio-pastoril? Além de permitir a conservação ambiental, esse sistema que integra a lavoura, pecuária e floresta, nomeia a sigla de ILPF, tá bom? E garante, sim, uma grande área de produção e sustentabilidade para ambas as áreas de cultura e cultivo. Aqui, Potinho! Agora, galerinha, é hora de vocês fazerem a avaliação. Boa sorte e depois eu volto com outro assunto para vocês. Tchau!